Olá, bom dia, graça e paz. Cadê o pessoal? Entrei atrasada hoje, mas tô aqui. Deixa eu convidar aqui o pessoal. Vamos convidar o pessoal aqui para entrar. Vamos conversar. Vamos lá. O pessoal que vai entrando aí. Convide seus amigos. Quem tá... Convite enviado. Esperando o pessoal chegar. Enquanto a gente espera o pessoal chegar um pouquinho. Você envia aí também para os seus amigos o convite, ok? Aguardando aí então. Vamos lá, pessoal? Vamos estudar hoje sobre Deuteronômio. Deuteronômio 28 e 29. Cadê o pessoal? Bom dia, tudo bem? Como que estão as coisas aí? Fala pra mim como que tá. Vamos estar estudando hoje Deuteronômio 28 e 29? Bom, hoje a nossa live seria com a pastora Flávia, mas ela me mandou mensagem dizendo que ela não tá se sentindo bem. Então a gente vai remarcar com ela, ver se a gente consegue fazer um outro dia essa live com ela. Então ficamos nós aqui para falar sobre a palavra de Deus, né? E hoje a leitura que eu postei, né? A leitura conforme o nosso cronograma de ler a Bíblia em um ano, caiu em Deuteronômio 28 e 29. A gente tem falado sobre Deuteronômio e Deuteronômio vai chegar no ponto onde Moisés vai expor sobre as bênçãos e as maldições. E nesse texto, talvez você já tenha ouvido, inclusive, canções acerca desse texto, né? Se você nunca leu, eu recomendo que você pegue a Bíblia e leia Deuteronômio 28 e 29. O Deuteronômio 28 vai falar sobre as bênçãos que serão lançadas sobre o povo. E interessante que são 14 versículos falando sobre bênção. E depois de 14 versículos falando sobre bênção, ele trata até os 68, ele vai tratar sobre maldições. O que nos leva a entender e a ver de que as maldições sobre o povo que não obedecia eram muito maiores do que as próprias bênçãos. Então era muito mais fácil obedecer e ser abençoado do que viver debaixo de maldição. E um dos destaques que eu gostaria de fazer sobre a bênção é o último versículo, que é o 14, né, de Deuteronômio 28, que vai dizer o seguinte: e não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Então, Moisés é orientado a falar com o povo de Deus e ele professa, né, 14 versículos falando sobre bênçãos, que ele vai abençoar, ele vai abrir o bom tesouro, ele vai fazer isso tudo diante das orientações, dos mandamentos, das ordenanças que Deus deixa para o povo. E aí, ele professa essas bênçãos. Só que o castigo pela desobediência, ele é muito maior. O que nos leva a refletir que obedecer, em todos os sentidos, é muito melhor, né? Assim, quem tem filho, quem tem sobrinho, quantas vezes a gente fala, né? Obedeça. É melhor você obedecer do que você desobedecer e você ser punido por aquilo. Então, quando ele vai falar sobre as maldições,
me chamou muito a atenção o fato de alguns versículos aqui tratarem de assuntos muito pertinentes. Vamos lá, a gente está falando sobre Deuteronômio 28. Você pode abrir aí e ver o verso 22, vai dizer assim: o Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Procurando no dicionário, o que significa tísica? Significa tuberculose. Com a febre, com a quentura, né? E a gente vê a semelhança do que tem acontecido com os povos, com as nações. Depois, outro verso é o 23, que me chamou bastante atenção, que vai dizer: os teus céus que estão sobre a sua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O que significa céu de bronze? O bronze o céu de bronze significa uma retenção de bênção. Significa que nem Deus vai enviar e você vai orar, mas existe céu de bronze, existe um impedimento para que a sua oração também chegue a Ele. Então, está falando que a desobediência vai trazer céu de bronze. E debaixo de ti será de ferro. O chão de ferro, o que é de ferro que você consegue semear e você consegue plantar? Nada. Você precisa ter a terra para arar, né? E Deus fala aqui, através de Moisés, sobre o chão de ferro. Depois ele fala lá no verso 27 assim: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira de que não possas curar-te. Interessante que quando as pragas foram enviadas no Egito, elas alcançaram, né, a boa parte da população que vivia ali, eram os egípcios e o povo hebreu, né? E os hebreus moravam, os israelitas moravam lá em Gósen, né? E os demais, eles foram atingidos pelas pragas. E no final, a praga do primogênito, ela não chega aos israelitas. Mas algumas outras pragas, elas atingiram, de certa forma, a vivência, o cotidiano do povo. Por quê? Porque quando, por exemplo, as águas foram transformadas em sangue, ninguém podia beber água. E eles eram atingidos diretamente por isso. E quando Moisés, lembrando que a gente está falando de Deuteronômio aí há alguns dias, e eu tenho falado que por que Moisés vai repetir a lei, por que Moisés vai retomar o ensino, a instrução para esse povo? Porque o povo de Deuteronômio é filho, é neto, é descendente daquele povo que saiu do Egito. Porque o povo que saiu do Egito e que desobedeceu, e que Deus falou que eles não entrariam na terra prometida, eles foram morrendo ao longo do tempo. E agora o povo que vai entrar na terra é a descendência. Era um povo que vai sendo gerado ao longo dos 40 anos no deserto. É um povo que vai nascer e vai crescer e vai conviver com uma realidade debaixo da presença do Senhor. Da presença do Senhor que vai adiante deles. Da nuvem que os protege do sol. Da coluna de fogo que os aquece. É um povo que vai experimentar do maná, que todos os dias eles vão ter a provisão. Esse povo é um povo que não vai ver a roupa envelhecer, mas eles viveram debaixo dessa realidade. Então Moisés está trazendo para eles e lembrando do passado, e mais uma vez, quando ele vai proferir a bênção e a maldição, Moisés vai dizer que se houver a desobediência, o Senhor vai ferir com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira de que não possas curar-te.
Ele está querendo dizer o seguinte, que se vocês forem desobedientes, vocês vão sofrer exatamente como o povo no Egito sofreu. E aí, para quem entrou agora, para retomar assim, né? A gente está lendo Deuteronômio 28 e Deuteronômio 29. Deuteronômio 28 vai tratar das bênçãos em 14 versículos, enquanto o restante dos versículos são todos relacionados à maldição sobre o fato do povo não obedecer, não seguir a Deus. Aí você fala, mas Deus é Deus de punição? Sim, porque Ele também é juiz. Não é punição, é correção, é juízo. Porque o Senhor hoje, Ele é nosso advogado, mas Ele virá como juiz. E está chegando o tempo dele exercer juízo sobre a terra. E aí eu vou entrar no capítulo 29, falando exatamente sobre isso. Porque no capítulo 29, Moisés vai falar para o povo assim, tudo isso que vocês aprenderam vai depender se vocês vão fazer um concerto com Deus. Coloca aí para mim, o que é concerto, gente? O que é concerto? O que para vocês é concerto? Quebrou alguma coisa, você tem que consertar. Como que você vai consertar? Existem coisas, por exemplo, quebra uma vasilha, né, de plástico racha. Como que você vai consertar isso? Se você botar uma cola, se você botar uma fita, vai continuar vazando ali, né? E se a gente for procurar o significado da palavra conserto, vai significar o seguinte, é um acordo, tá? Reparação, sim. Um acordo entre duas pessoas ou entidades em vista de objeto, ou um objetivo. O consertar com S é a reparação. Agora, o conserto aqui que a Bíblia vai falar, olha, o conserto com C, né? O conserto com C, ele vai diretamente tratar dessa questão de aliança, né? O concerto com C também é orquestra musical, né? Vai remeter a isso. Quando Deus faz um novo concerto com o povo, isso trata de uma aliança. Isso vai tratar de de firmar com aquele povo uma nova aliança. E é isso que eu quero falar com vocês agora. No capítulo 29, no verso 7, diz assim: Vós todos estáis perante o Senhor, vosso Deus. Os cabeças de vossas tribos, os vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel. Então, Moisés está falando assim, agora está todo mundo aqui. Quem representa o povo, quem tem maturidade, os anciãos, que significa aquele povo que conviveu mais tempo, que estavam ali, que tinha mais conhecimento da lei. Mas também, verso 11, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial. Ou seja, estão todos ali diante. Desde o rachador de lenha até o tirador da sua água. Ele está querendo dizer que todos que trabalham, todos que fazem qualquer função, todos que exercem qualquer função, todos estão ali, sem distinção. Para que entres no concerto. Então, assim, ele está convocando toda a nação para estar diante daquela mesma palavra. Para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Se realinhar com Deus. Sim, nesse momento é um realinhamento, é uma nova aliança. Uma nova aliança, gente, no sentido de que Deus mais uma vez está fazendo um pacto com aquela nação, com aquele povo.
E aí, ele vai dizer assim, ó, para que hoje entre no concerto, para que o teu Deus, no seu juramento com o Senhor, para o que faz hoje contigo. E aí o verso 13 é algo muito interessante, porque diz assim, ó, para que hoje te confirme por seu povo, e ele seja a ti por Deus, como se tem dito e como jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus liberou uma palavra, ele liberou aliança com o povo, Abraão, Isaque e Jacó, as gerações. E ali ele estava reafirmando. Só que para que houvesse essa reafirmação precisava acontecer do povo para com Deus. Porque Deus vai dizer, para que hoje te confirme por seu povo, né? E que ele seja para ti por Deus. Deus estava ali disposto a confirmar o povo como o povo dele. Mas para isso o povo precisava confirmar que Deus era Deus deles. Assim como ele jurou. A parte dele ele estava ali disposto a fazer. E o povo? Qual era a decisão do povo? Trazendo para os nossos dias. O Senhor tem convocado a igreja. O Senhor tem gritado à igreja. O Senhor tem proclamado à igreja para refazer o concerto com Ele, para voltar e estar em concerto com Ele. O que o povo tem falado para Deus? E aí no verso 18 vai dizer assim, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos outros deuses dessa nação, para que entre vós não haja raiz de fel e absinto, de morte. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Ou seja, para que não chegue e diga assim, nada disso vai acontecer não. Eu estou em paz aqui no meu coração, vou seguir minha vida. E o Senhor não lhe quererá perdoar. Isso é muito sério. Porque imagina o Senhor não querer nos perdoar. É porque o povo chegou a um nível que eles não estavam caminhando mais, não tinham mais temor. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fomegará a ira do Senhor e o zelo sobre tal homem. Gente, isso é muito sério. Se naquele tempo o Senhor já avisava e falava, tomara que vocês façam um concerto, Moisés estava dizendo assim, tomara que vocês entendam e façam um concerto com Deus, para que Deus seja o povo de vocês e vocês o povo de Deus. Porque se no seu coração você pensa assim, não, eu tô em paz no meu coração, eu vou seguir minha vida. E a palavra diz aqui que acrescentar a sede a bebedice, né? Para que o temor de Moisés era assim, para que vocês não passem pelo seguinte, para o Senhor chegar ao ponto de não querer mais perdoar vocês e ele derrame sobre vocês a ira, fumegue a ira e o zelo sobre o homem. Então é uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque se a gente for olhar, Poliana, mas você está falando sobre o Antigo Testamento, você está falando sobre o tempo da lei, você está falando que ainda não era graça. Sim, queridos. Mas será que vocês já leram Deuteronômio e já pararam para refletir sobre os dias de hoje? Qual equiparado está o nosso tempo? Quão equiparado está o nosso tempo em relação ao que nós estamos vivendo nesses últimos momentos? Casou com a Páscoa, tem casado com o chamamento de arrependimento. Eu estou querendo dizer para vocês que o Senhor está nos comparando ao povo. Assim, nós temos que nos comparar ao povo, melhor dizendo, né? Não o Senhor, mas
digo eu aqui, que a gente tem que se comparar com o que a gente tem. Se nós hoje somos esse povo, nós somos descendência desse outro povo aqui. E o que esse povo fazia que desagradava a Deus? E o que esse povo recebeu de orientação para que eles não se desviassem? O que Deus fez para esse povo aqui, para que hoje nós tivéssemos a palavra ainda, nós tivéssemos esses mandamentos, nós tivéssemos... é uma história que nós fazemos parte. E esse povo aqui foi alertado. Será que o nosso povo aqui não está sendo alertado? Será que nós não temos nada para olhar e aprender? Será que lendo Deuteronômio nós não tiramos nada? Porque se nós vivêssemos só no tempo da graça, onde o Antigo Testamento não nos valesse, ele não precisava estar aqui para nós aprendermos. Existem ensinamentos que nós precisamos tirar daqui. E quando Moisés fala com o povo, presta atenção, eu não vou entrar na terra porque eu desobedeci. Mas se vocês não tomarem o Senhor como seu Deus, se vocês não decidirem segui-lo e obedecê-lo, pode ser que um dia ele virá e não os perdoará. E ele fumegará. O que é fumegará? Ele vai jogar fogo para consumir. Então essa palavra é muito séria. Quando eu li hoje pela manhã, e eu fiquei refletindo sobre isso, e eu vou mais à frente, no verso 23 vai dizer, e toda a terra abrasada com enxofre. Eu vou ler tudo para não perder o contexto. E o Senhor separará para mal de todas as tribos, conforme todas as maldições do concerto escrito neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura, vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido. Ele está querendo dizer assim, ó, vocês já são a geração posterior. Se vocês resolverem desobedecer, a geração que virá após vocês, o povo vai ver que existe praga, que existe... O Senhor os afligiu. Veja bem, está dizendo que o Senhor afligiu. Toda a sua terra será abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá. Nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Mais uma vez a gente ouve o Senhor e Moisés comparar o povo a Sodoma e Gomorra. Quem era Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra eram as cidades, e o povo dessa cidade era uma cidade de perversão sexual, de idolatria, de falta de temor do Senhor, ao ponto de quando os anjos entraram na casa de Ló, os homens bateram na porta de Ló e disse, traz para fora os homens que hoje chegaram, porque nós teremos relações com eles. E Ló fala assim, não, eu tenho aqui filhas virgens, tomem elas por filhas, mas não faça nada a esses homens. Tamanha era a perversão daquele povo. E mais uma vez, é se comparado ao povo de Sodoma e Gomorra. Queridos, a gente tem ouvido profetas falarem, e o Mike tem falado muito sobre isso também. Que ponto a nação brasileira chegou? Qual é o nível de perversão? Qual é o pecado? Hoje é fácil nós vermos a perversão, a imoralidade do homossexualismo, do lesbianismo e de tantas outras, como o aborto, se tornou comum, sem temor. Não existe temor sobre o povo daquilo que está sendo feito. E aí o verso continua. Todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com essa terra? Ele está querendo dizer, se Deus fizer isso, vão questionar. Por que o Senhor está fazendo isso com essa terra? Qual foi a causa do furor dessa tão grande ira? E a resposta vem assim, então se dirá, verso 25, porque deixaram o concerto do Senhor, o Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou do Egito. Eu vou falar hoje para nós. Qual foi a aliança que nós fizemos com o Senhor?
que pacto, que concerto. E o que nós temos feito? Temos zelado por esse concerto ou temos sido um povo que não tem levado em consideração a aliança que foi feita? E aí vai dizer: e foram-se e serviram aos outros deuses e se inclinaram diante deles, deuses que não os conheceram e nenhum dos quais eles tinham dado. Deus não deu Deus nenhum. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. E o Senhor os tirou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como nesse dia se vê. As coisas encobertas são para Deus, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Querido, eu não sou, como dizem aí, né? Ah, tem profeta do caos. Não sou profeta do caos, eu tô lendo a Bíblia, ó. Tá aqui, na Bíblia. Deuteronômio 28, 29. Também não estou lendo sem contexto, eu estou estudando a Bíblia com vocês nesses dias. Eu tenho colocado diante de vocês a palavra, a gente tem estudado o contexto histórico, a realidade do povo. Mas a gente precisa ler a Bíblia e trazer a aplicação daquilo para a nossa realidade. Se Moisés exortou o povo, orientou o povo, ensinou o povo e disse para eles: cuidado, cuidado. E o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. E glória a Deus que nós vivemos debaixo da graça, porque se nós não vivêssemos debaixo da graça, eu creio que há muito o Senhor já teria colocado a justiça e o juízo dele em execução. Mas existe um projeto, um plano, um tempo. Contudo, todavia, entretanto, precisamos entender o tempo que estamos vivendo. Um tempo onde o Senhor, Ele tem falado com a igreja. Ele tem usado ainda profetas. Mas Ele tem se revelado através do Espírito Santo, através da sua palavra. E Ele tem gerado o espírito de quebrantamento para aqueles que estão com ouvidos sensíveis ao que o Espírito tem dito à noiva. E eu tenho, assim, estado muito propensa a trazer um estudo aqui e falar sobre o Espírito Santo. E eu postei, se eu não me engano, ontem, falando sobre a era do Espírito Santo. Porque eu creio que o Espírito Santo é o tempo dele. Sempre foi. Depois que Jesus voltou para o Pai. Só que mais acentuadamente, o Espírito hoje tem agido, falado através da igreja. E quem tem sensibilidade para quem está sendo guiado, conforme a palavra diz, aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito. Aqueles que estão sendo guiados estão entendendo e vendo a revelação do que Deus tem mostrado. Nós vivemos exatamente o mesmo tempo da Páscoa judaica, a Páscoa nesse ano de 2020, né? E nós temos visto, amanhã, eu não sei, eu tô alinhando aí as agendas. Para quem entrou agora, a pastora Flávia não pôde estar hoje conosco falando sobre perdão, porque ela não está se sentindo bem. Então estejamos orando pela pastora Flávia. Por isso eu entrei e eu resolvi seguir a leitura que a gente tem feito, né? No capítulo 30, vai falar sobre as misericórdias de Deus para com os que se arrependem. Se amanhã a gente não tiver um convidado, eu vou entrar no capítulo 30, tá? E eu tenho entendido que o Senhor também tem permitido isso para que a gente entre aqui. Aí você vai falar: poxa, Poliana, mas tem tão pouca gente agora. Queridos, tá disponível para todos, né? A gente tem avisado e, assim, a palavra é para quem quer, né? Ela é de graça para quem quer. E eu tô compartilhando aquilo que eu sinto no espírito de compartilhar para vocês. É tempo da gente olhar para nós
Não é tempo da gente apontar só o dedo. Só não. Na verdade, não é tempo da gente apontar o dedo. É tempo da gente olhar para nós. É claro que a gente fala como igreja, como corpo. Porque é um corpo. E se uma parte do corpo está enfermo, o corpo está enfermo. Então a gente precisa olhar como que eu, como corpo, estou. O que eu preciso melhorar. Qual é a minha parte no conserto que eu não estou fazendo. Porque o Senhor continua como Pai no mesmo lugar. Ele nunca deixou de ser Pai. Ele nunca deixou de agir com integridade. Porque isso faz parte do caráter, da essência dele. Ele nunca deixou de ser verdadeiro, porque isso faz parte da essência dele. Ele nunca deixou de ser fiel à palavra dele, porque faz parte da essência. Minha bateria está acabando. Contudo, nós entendemos que a falha vem de nós. Quem deixa de cumprir somos nós. Por isso Moisés chamou o povo e disse, olha, aqui estão as bênçãos, aqui estão as maldições, aqui está o povo, os anciões, as categorias de trabalho, aqui estão os meninos. Assim como da outra vez Moisés falou, aqui está, ó, depende de vocês. Quando Moisés falou da outra vez, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí nessa segunda vez, ele coloca diante do povo e coloca para o povo como que vai ser. E a pergunta para nós é, como tem sido? Qual é a nossa decisão? Qual é a decisão da minha casa? Qual é a decisão da minha família? O que eu tenho feito? Decidido seguir a Deus? E aí por isso eu tenho as bênçãos dele? Ou eu tenho seguido desobedecer, mas eu não quero as maldições? E aí eu falo, que Deus é esse que me amaldiçoa? Não é isso. Não é isso. Eu acho que você está entendendo e compreendendo. Que a revelação é que Deus é Pai, Deus é justo, mas Ele também é juiz. E Ele, como Pai, Ele corrige os filhos, assim como nós corrigimos os nossos. Porque Ele quer nos levar ao caminho. E Ele não quer que cheguemos ao ponto de como Sodoma e Gomorra. Quando Abraão ficou, e se tiver 50 justos, o Senhor não destruirá? Não destruirei. E se tiver 25? E se tiver 10? E se tiver 5? E não tinha justos suficientes para Deus aplacar a ira dele. Deus salvou Ló, a esposa e as 2 filhas. É muito sério. É muito sério, né? Eu vou ler aqui se vocês mandaram alguma pergunta, porque eu não estava lendo. Graça e misericórdia, longanimidade. Sim, são características, é a essência. Eu precisava muito ouvir isso. Amém, querida. Sim, Deus é justo juiz. Justo juiz. E a gente está chegando muito próximo, né? Queridos, eu sei que não é uma palavra doce. Não é uma palavra como doce que você aprecia. Mas é uma palavra que traz cura. Essas palavras têm me confrontado naquilo que a gente tem pregado, naquilo que a gente tem vivido, naquilo que a gente tem sido. E não adianta a gente apontar, minha igreja, você é a igreja. Então você como igreja, qual é a sua parte nisso? Eu como igreja, qual é a minha parte nisso? Não nos cessemos de falar, né? Não nos cessemos de nos corrigir. É tempo de nos arrepender. É tempo de voltar, sabe? A nos trancar no quarto e falar, Senhor, aonde eu tenho errado? Aonde eu preciso corrigir? Aonde eu ainda não estou entendendo? Aonde eu estou me dispersando? Desse final de semana pra cá, eu tenho sentido assim, o Espírito Santo me levar a
a essa questão do tete a tete, sabe? Do eu sozinha, do eu ouvir. E eu até falei ontem no meu stories aí, eu me dei conta de que eu não tinha entrado para postar nem a leitura bíblica. E eu tava falando, você já ouviu Deus hoje? Porque nessa quarentena, a gente já tá mais de um mês, queridos, assim, né? Mais de um mês em casa, mais um mês sem aulas presenciais, porque alguns estão tendo aulas online, assim como eu estou tendo. E a gente já tá mais de um mês nessa realidade. E aí no começo, eu entendo, e eu também fiz isso, né? Eu tenho buscado ouvir profetas, eu tenho buscado ouvir o meu pastor, eu tenho buscado ler a palavra. Muitas lives começaram a ser realizadas e eu não critico, muita gente tem criticado e falado. Na verdade, para mim foi um período de pensar o seguinte, é um momento até apropriado para eu olhar quem eu tô seguindo, o que eu tô ouvindo, e eu deixei de seguir muita gente. Porque tem palavras que já não, sabe, não casavam, tem palavras que para mim elas não entravam no contexto do que a palavra diz e não testifica comigo, então fui lá e deixei de seguir numa boa. Sinceramente. E eu vou te dar assim dizem que conselho se fosse bom, a gente, né, vendia e não dava. Mas assim, queridos, eu não tô vendo isso como conselho, tá? Eu tô vendo como discipulado. Tem pessoas aqui que têm vindo aqui para serem discipuladas. Eu tô falando isso porque elas me chamam em privado e me acompanham. E eu nem sei se eu vou deixar essa live salva, né? Porque é uma verdade que talvez seja pro ao vivo, né? E eu comecei a deixar de seguir. E depois eu fui olhar o meu Instagram e eu vi que eu tava seguindo tanta gente fútil. Tanta gente sem conteúdo que se estourasse a bolha, pum, estourou, não tem nada. Entendeu? Então eu fiz isso. E aí nesse final de semana, era como se eu recebesse um estalo e falasse assim, tá bom, você já ouviu muita gente, tem coisa que é válida, precisa ser ouvida, tem gente que a gente precisa continuar seguindo, é boca profética de Deus nesse tempo, mas vai mais fundo, vai pro secreto agora. Sabe, eu preciso ouvir mais a Deus. Eu preciso ter mais a direção do Espírito Santo. Então, eu quero dizer isso pra você, assim como eu coloquei lá. Nesse tempo aí, que já tem mais de um mês, a gente já tá numa quarentena de praticamente 40 e poucos dias. O que você ouviu de Deus nesse período, querido? Você ouviu Deus falar com você assim, se corrige em tal coisa? Refaz tal coisa? Você ouviu Deus falar com você assim, você precisa perdoar tal pessoa? Você precisa se corrigir nisso que você está fazendo? Você precisa dominar o teu espírito, você precisa ter domínio próprio, você precisa ter, enfim, não sei o que você precisa ter. Eu sei o que eu tenho buscado, eu sei o que Deus tem falado comigo. Então que esse tempo seja um tempo assim de nós olharmos para nós e nos corrigirmos dessa realidade que, se permanecermos nela, nos levará para a perdição, tá? Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê direção, que Deus te dê discernimento nesse tempo. E a minha oração é que a revelação da palavra, ela aumente conforme você for lendo. Querido, não existe ninguém que vai te ensinar mais a Bíblia do que o próprio Espírito Santo revelando para você. Nós lemos aqui, ó, capítulo 29, as coisas encobertas são para o Senhor, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Peça a revelação. Senhor, qual é a revelação desse tempo que eu preciso? Qual é a revelação que eu preciso para esse tempo? Me revela a tua palavra e seja instruída de acordo com o seu pastor, com o seu líder, com as lideranças que Deus tem colocado. Deus tem trazido, eu tenho orado e creio que o Senhor tem trazido equilíbrio sobre os ministérios apostólicos, proféticos, de mestre, de pastores e de evangelistas. Tenha discernimento.
nesse tempo, tá? Que o Senhor possa dar discernimento a você nesse tempo. A Ana, você tá me chamando aqui, é isso, Ana? Você quer entrar? A gente tem alguns minutinhos ainda. Se não, a gente vai encerrar aqui. Eu deixo para vocês aí o anseio do meu espírito de que vocês recebam mais do Senhor nesse tempo. Como eu tenho falado, que vocês possam ir às águas mais profundas, às águas de intimidade com o Senhor. Eu vou trazer, eu vou anotar aqui para não esquecer. Amanhã, qualquer coisa, a gente continua Deuteronômio 30. Eu tenho que anotar aqui sobre Ezequiel 28, que eu preciso falar sobre as águas profundas, né? Tô estudando em cima disso. E na quinta-feira passada, eu não consegui fazer a live com a pastora Ana e ela remarcou para a próxima quinta. Só que ela remarcou para o horário da tarde. Eu tô querendo trazer esse horário para o nosso horário e ao invés da gente fazer aqui, a gente faz lá no Instagram dela e vocês vão para lá. Vocês topam ir comigo? Que aí assim a gente fica todo mundo unido e a gente faz uma live e eu vou falar sobre a restauração do altar, né? Vou dar continuidade ao tema que ela já propôs, só que não vai ser no mesmo texto bíblico. Deixa eu ler aqui. Louvado seja Deus pela sua vida, amém. Você pediu a revelação da palavra e recebeu? Tenho recebido. Tenho recebido, porque a revelação da palavra, querida, é quando os seus olhos se abrem para aquilo que você está lendo. Hoje eu li agora Deuteronômio 28 e 29 de uma forma que antes eu não tinha o total discernimento disso. Então, cada vez que a gente se aprofunda na palavra e Deus revela a palavra para você, é discernimento que está vindo da palavra. Deu para entender? Me passa o endereço dela, por favor. Obrigada. Dela quem, querida? Me diz de quem que você tá querendo. Porque eu tava falando, eu não tava lendo. Desculpa. Já pedi tanto. De quem, querida, que você tá pedindo? Coloca o nome aí de quem que você tá querendo o endereço. E o endereço no quê? No Instagram? É isso? Me dá a indicação aí que eu te passo, tá? Ou me chama no privado aqui, no inbox, que aí eu te respondo. Se eu deixei alguma coisa passar, gente, me chama no privado que eu vou passar, tá? Paz, pastor, tudo bem? Tenho orado tanto por ter. Então, continue orando, querida, e leia. Leia, coloca a mão na tua mente, fala, Senhor, me dá a mente de Cristo, me dá a revelação da tua palavra, e Ele vai dar. Daqui vai fazer a live a pastora Flávia. Eu passei para você o Instagram dela. Eu vou passar de novo, tá bom? Vou passar de novo o Instagram da pastora Flávia. A revelação da palavra. Da pastora Ana. Da pastora Ana eu vou te dar então, tá? Me chama agora quando acabar essa live. Me chama vocês duas aí no privado aqui, no inbox, que aí eu vou passar o contato que vocês estão me pedindo. Do que eu tiver, né? Porque eu tenho o Instagram delas, tá bom? É isso. Alguma dúvida, queridos? Alguma palavra? Alguma dúvida aqui para tirar? Que a gente vai encerrar e eu vou estar orando. A gente vai estar orando aqui, né? Pra gente estar encerrando esse momento. Foi bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigada aí pela presença de vocês. Queria pedir para que amanhã... Amém, querida. Ela tá botando aqui, você é bênção. Glória a Deus. Eu queria pedir para amanhã, quando der 11 horas, vocês entrarem, vocês enviarem para as pessoas que vocês quiserem, para a gente poder começar, tá? Oração por sua saúde, Mary. Vamos orar. Para a live da quinta... Tá, me manda direitinho, com esse... Eu tô deixando o telefone deitado, fica mais difícil às vezes de eu ler
todas as mensagens, mas me manda direitinho, vocês que estão me mandando mensagem aqui pedindo algo que eu não tenha dado, alguma instrução, me chama lá que aí a gente vai se falar, tá bom? Vamos orar então? A Mary tá pedindo oração pela saúde. Coloca aqui mais qual pedido de oração que eu perdi, pra gente entrar em oração agora. E nós já vamos encerrar, tá bom? Deus abençoe seu dia. Eu entrei um pouquinho tarde também, que eu tive um imprevisto aqui em relação à luz, mas já voltamos e foi tudo bem, graças a Deus. Vamos estar orando então? Pai, graças eu te dou por essa manhã, pela tua palavra, pela tua revelação, Senhor, pela revelação de quem tu és. Nós cremos que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, é longânimo, Senhor. Mas nós também entendemos, Senhor, que o Senhor é justo juiz. Nós entendemos que nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos nos consertar, Senhor, diante de Ti. Precisamos voltar à essência, Senhor, a santificar as nossas vidas a Ti, a nos aperfeiçoar, Senhor, cada vez mais na Tua palavra, a buscar, Senhor, a estatura de varões perfeitos, conforme o Senhor diz, a mergulhar em águas mais profundas de intimidade contigo. Obrigada por essa palavra de alerta aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, a Te amar em espírito e em verdade, a Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Tira os altares, Senhor, que estão no nosso coração. Altares de deuses que o Senhor nunca fez, que nunca existiram, que são falsos, Pai. E a colocar o Senhor como o primeiro, como o principal e como o único em nossas vidas. Nós oramos assim, Pai nosso que estás no céu. Tu és Pai de toda a nação, Tu nos criaste, Senhor. E nos fizeste, Senhor, como filhos amados, nos guiando, Senhor, para que abençoemos outros também. Santifica o Teu nome, Deus, santifica o Teu nome. Na nossa vida, no nosso meio, nas nossas ações, nas nossas reações. Venha a nós, Pai, o Teu reino. O Teu reino de paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Venha, Deus, venha o Teu reino. Estabelece, Deus, o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Deus, muitas das vezes oramos isso, mas não temos, Senhor, o profundo discernimento de quão verdadeiro é, de quão profundo é dizer, Senhor, que faz a Tua vontade e não a minha. Porque não fazer a minha vontade é abrir mão daquilo que eu quero, para fazer aquilo que muitas das vezes eu não quero. Abrir mão daquilo, Senhor, que eu não imaginei, eu não desejei, mas fazer aquilo que o Senhor me mostrou e que eu preciso fazer. Mas nós oramos com sinceridade, Senhor, seja feita a Tua vontade. Na minha vida, na vida dos meus irmãos, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Seja feita a Tua vontade, Senhor, em todo o mundo, como é no céu. Aquilo que o Senhor estabeleceu. A Tua vontade que é boa, agradável, mas ela é acima de tudo perfeita, Deus. Nós não podemos ter uma vontade melhor, mais agradável e perfeita como a Tua, Deus. Então seja feita a Tua vontade assim na terra como é no céu, Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, nos dá aquilo que nós precisamos para hoje. Nos dá, Senhor, os recursos para quitar dívidas, comprar alimentos, comprar as roupas. Existem pessoas precisando do Teu pão, Deus. Dá, Senhor, para aqueles que precisam o pão de cada dia, Deus. Assim como o Senhor sustentou o povo no deserto com maná, dá-nos o Teu pão, Deus, a cada dia. Ensina-nos a viver na dependência de que basta a cada dia o Seu mal. E que hoje nós possamos dar graças por aquilo que o Senhor tem nos dado, por aquilo que o Senhor tem provido. E crer que o Senhor continuará agindo e provendo. Nos dê sabedoria também, Senhor, para administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Perdoa, Senhor. Perdoa pela infidelidade.
Perdoa-nos, Senhor, porque trocamos ao Senhor como único Deus, idolatramos a nossa casa, idolatramos às vezes o nosso casamento, idolatramos os nossos filhos, idolatramos os nossos bens, idolatramos um templo religioso, uma parede, idolatramos um nome, idolatramos uma pessoa, idolatramos um cantor, idolatramos, Senhor, até mesmo lives, idolatramos, Senhor, reuniões que estão sendo feitas, enquanto o Senhor diz, Senhor, para buscarmos somente a Ti e adorarmos o Teu nome. Perdoa, Senhor. Perdoa pela idolatria. Perdoa pela soberba. Perdoa porque nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. Perdoa, Senhor. Perdoa porque nós julgamos o outro, mas nós não julgamos a nós próprios diante da mesma palavra que julgamos os outros. Perdoa, Senhor. Perdoa pelo jugo, Senhor, desigual, pela balança desigual com que julgamos os nossos e aqueles que não são nossos. Mas nós nos submetemos agora a Ti e Te pedimos perdão, porque a Tua palavra diz, Senhor, que assim como nós perdoamos, nós seremos perdoados. Nós queremos receber perdão de Ti, Senhor. E liberamos perdão sobre aqueles que precisam, aqueles que caluniam contra nós, aqueles que nos julgam, aqueles que falam maldosamente sobre nós, aqueles que nos apedrejam, aqueles que nos culpam. Nós queremos liberar perdão, Senhor. Liberar perdão por aqueles que nos magoaram, por aqueles que não nos ampararam. Liberamos perdão, Senhor, sobre aqueles que nos causaram mal, nos danificaram, Senhor. Mas nós queremos arrancar, Senhor, toda a raiz de amargura e liberar perdão nessa manhã. Hoje nós falaríamos sobre perdão, Senhor, nessa live, mas aprove o Senhor tratar, Senhor, dessa palavra. Mas nós oramos, Senhor, a oração que o Senhor nos deixou e oramos pedindo perdão e perdoando aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Deus. Livra-nos, Senhor, da cilada do inimigo. Livra-nos, Senhor, de cair na tentação do inimigo. Livra-nos de pecar. Livra-nos, Senhor, de ofender a Tua santidade. Livra-nos, Senhor, de murmurarmos contra o Senhor. Livra-nos, Senhor, de nesse tempo, Senhor, culparmos o Senhor pelo que está acontecendo, porque alguns têm feito isso. Livra-nos, Senhor, do julgamento, Senhor. Quem somos nós para julgar o Senhor? Quem somos nós? Quem somos nós, Senhor, para falarmos com o Senhor da forma com que temos falado? Quem somos nós, Senhor, para agirmos como se fôssemos superiores? Nós somos como um vento, como um sopro, Deus. Perdoa, Senhor, tem misericórdia daquilo que sai da nossa boca. Coloca trava na nossa boca, Senhor, para que nós não sejamos, Senhor, pessoas que falam sem nenhuma sabedoria. Que nós não sejamos insensatos, mas que nós sejamos como uma igreja que abre a boca para liberar palavras de bênção, para proferir palavras de correção quando necessário, mas sendo guiados pelo Teu Espírito. Então, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que nós possamos estar perto de Ti, Senhor. Pois Teu é o reino, Deus. O reino é Teu. O governo é Teu, Senhor. Para sempre, sempre, sempre será Teu, Deus. Nenhum governante, nenhum domínio é maior que o Teu. Nós submetemos as nossas autoridades diante do Teu governo e da Tua soberania. Instrui o nosso presidente da República, Senhor. Instrui, Senhor, segundo a Tua sabedoria. Coloca a guarda na boca dele, Senhor, para falar, Senhor, com o filtro do Teu Espírito. Coloca a guarda na boca dele para ouvir aquilo, Senhor, que o Senhor tem direcionado a ele. Coloca homens ao redor dele e mulheres, Senhor, que são pessoas instruídas pelo Teu Espírito a serem conciliadores, auxiliadores, para que sejam homens e mulheres sábios, instrutores e discipuladores, e não destruidores, sanguessugas, Senhor. Abençoe, Senhor, os governadores do nosso Brasil. Tira deles, Senhor,
toda a intenção de destruição, toda a intenção política má, Senhor, para destruir, Senhor, para trazer confusão e divisão, para trazer contenda e dissensão. Faz cair por terra os planos de Satanás, Deus. Arranca do poder todo aquele que o Senhor não quer no governo nesse tempo e coloca no poder aqueles que o Senhor quer. O Senhor tem feito isso nesses dias, Deus, e nós temos visto, assim como o Senhor tirou o ministro, Senhor, da saúde e colocou outro. Nós queremos te pedir, faz a tua vontade sobre o governo brasileiro, institui aqueles que são teus, Deus. Faz a tua vontade e o teu querer sobre todos os governadores, Senhor, nessa semana, Pai. Oh, Deus, que nós possamos ver um sinal teu sobre os governos, Senhor, em todo o Brasil. Arranca todo aquele que está trazendo, Senhor, confusão, mentindo para a população, fazendo, Senhor, juízo contrário, Senhor, àqueles que precisam. Estabelece o teu governo, Senhor. Sobre as prefeituras, Senhor, de todo o nosso Brasil, estabelece o teu governo, Pai. Sobre os vereadores de todo o Brasil, estabelece o teu governo. Sobre todos os ministros, sobre todo o tribunal de justiça, sobre todo o tribunal eleitoral, sobre toda a magistura, Senhor. Em nome de Jesus, estabelece o teu governo. Eu oro agora, Senhor, pelos irmãos que estão aqui na live, precisando, Senhor, de cura, precisando que o Senhor toque na saúde. Eu termino essa oração te pedindo que o Senhor venha como Jeová Rafá, tocando, Senhor, em todo o organismo dos teus filhos, trazendo imunidade, colocando no lugar tudo o que precisa, ajustando, Senhor, todo o fluxo sanguíneo. Deus, na autoridade do teu nome, nós ministramos cura sobre o teu povo. A tua palavra diz que quando o Senhor os libertou... Amém, amém. Glória ao teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, Deus guarde sua casa, Deus guarde sua vida. E amanhã nós vamos estar aqui às 11 horas, tá bom? Se prepare. Vai ser um tempo onde nós vamos ministrar a palavra. E nós vamos ministrar a oração de cura, tá? Eu tô sentindo isso no meu espírito e vamos ministrar. Vamos ministrar. Quero convocar os pastores que têm estado aqui comigo. Vamos estar em propósito, jejuar. E amanhã eu tô sentindo isso da gente estar levantando esse clamor por cura. Vamos clamar. Vocês estão comigo, pastores? Vocês que estão aí, têm estado comigo, eu quero convocar vocês para estarem comigo, fazendo esse propósito amanhã, e nós vamos estar